Passo agora a palavra ao secretário e coordenador do PS de São Miguel, Vasco Cordeiro. Meu caro Guido Teles, Presidente da Mesa do Congresso, uma saudação a este Congresso na tua pessoa. Meu caro Berto Messias, uma saudação também especial e as minhas felicitações neste primeiro ato público pela tua eleição como Presidente da JS Açores. Caro camarada Pedro Alves, caras e caros delegados, permitam-me que comece esta intervenção por dar-vos conta do gosto e da satisfação que eu tenho de estar aqui hoje. Estar aqui hoje convosco, num congresso da Juventude Socialista dos Açores, num evento, num momento, sobretudo, que já há algum tempo não tinha a oportunidade de participar. Esse gosto e essa satisfação, em primeiro lugar, resulta do facto de eu, aqui, na JS, sentir-me em casa. Sentir-me em casa pelo trajeto que tive a felicidade, que tive o privilégio de fazer, no qual a Juventude Socialista dos Açores teve e tem, ainda hoje, um papel fundamental, à qual me ligam laços de saudade, também muito grandes, por tudo aquilo que vivi e que pude experimentar nessa organização política de juventude. Em segundo lugar, o gosto e a satisfação porque a JS dos Açores foi a organização que me permitiu também, e através do trabalho que pude desenvolver nela, que me permitiu aprofundar a ligação com a atividade política. Quer como líder da JS dos Açores, nos longínquos anos de 97 a 99, quer a partir daí num conjunto de outras funções, a JS foi para mim sempre motivo de orgulho e motivo de satisfação, não apenas pelo tempo que lá passei, mas sobretudo pelas propostas, pelo trabalho, pela atividade política que sempre desenvolveu. E é efetivamente de uma organização política de propostas, de ação e de coerência que temos aqui nos Açores com a Juventude Socialista. Em primeiro lugar, uma organização política de propostas, porque basta ter o trabalho, basta ter o interesse de recolher alguns das propostas e das iniciativas que a JS tem desenvolvido, para termos a clara consciência do trabalho profundo e, sobretudo, da ligação que entre a Juventude Socialista dos Açores e a Juventude Açoriana se estabelece cotidianamente. Mais do que levar a mensagem do Partido Socialista, mais do que levar a mensagem socialista à Juventude Açoriana, aquilo que a JS tem feito, aquele elemento no qual reside a grande força da JS dos Açores, creio que é o facto de, permanentemente, ser um excelente veículo de transmissão das ambições, dos anseios, dos desafios que aos jovens açorianos são colocados e de os transmitir, quer para o PS Açores, quer para os outros órgãos de poder político em que o PS Açores tem responsabilidades de liderança. Em segundo lugar, é uma organização política de ação. De ação porque, e este é um facto particularmente importante e notório, passados estes anos em que ao PS coube e cabe a responsabilidade de governar a nossa região, a JS não se tem acomodado naquele que seria um papel à partida de maior tentação e que seria o de se acobertar, o de se refugiar neste trabalho que por inerência seria desenvolvido pelo partido, mas sim ir à luta. Tem ido à luta e tem desenvolvido a sua atividade e persiste
com uma ação que é meritória, sobretudo neste aspecto da ligação que tem mantido com a juventude açoriana. E é também daqui que reside esta terceira característica de coerência. Coerência porque, quer antes do PS ser ou ter a responsabilidade do governo da região, quer posteriormente, quer agora, a JS tem mantido sempre a defesa da juventude açoriana, a defesa dos interesses da juventude açoriana como a sua matriz, como o seu objetivo último. E esse facto é exatamente de ressalvar, é de salientar, porquanto é único em relação a outras organizações de juventude da nossa região. O papel da JS naquilo que tem sido a construção de uns Açores melhores é sobremaneira conhecido. Mas deixem-me salientar algumas áreas em que essa ação se tem revelado como particularmente notória. No emprego, no empreendedorismo, no cuidado com as energias renováveis e com a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. Essas três áreas são talvez aquelas que melhor ilustram uma postura de grande atenção, uma postura de grande disponibilidade e de grande lucidez em relação àqueles que são os desafios que a sociedade açoriana tem pela frente. E, sobretudo hoje, os tempos que vivemos são tempos de desafio. E é isto que necessitamos também da parte de uma organização política e, sobretudo, de uma organização política de juventude, como é a Juventude Socialista, de uma grande consciência e de uma grande lucidez em relação àqueles que são os desafios do presente. Quer do ponto de vista substantivo daquilo que é a construção de propostas, a construção de iniciativas, a construção de soluções para os desafios que a juventude açoriana vive, mas quer também do ponto de vista da atividade partidária, de constante incentivo, de constante exigência em relação ao papel que o PS Açores tem na nossa região. O momento que vivemos é um momento que exige de todos os socialistas, e não apenas dos socialistas açorianos, uma postura de grande vigilância e de cerrar fileiras. Vigilância e de cerrar fileiras de todos os socialistas, porque pode efetivamente estar em causa muitas das conquistas sociais que o Partido Socialista materializou, que o Partido Socialista concretizou. E não é possível, sob o manto dos desafios que a situação e que a conjuntura financeira impõe ao país, nós não podemos abdicar de tudo isto em favor de promessas vagas de consolidação orçamental, em favor de promessas vagas de saneamento das finanças públicas. Porque também aí, camaradas, o PS tem um património que demonstra que é possível conciliar a defesa do Estado Social e a defesa das políticas sociais com a consolidação das finanças públicas, com a consolidação orçamental do nosso país. E, portanto, nós não estamos, nem podemos admitir que a questão se coloque entre uma opção de esquerda que sacrifica a consolidação orçamental em benefício das políticas sociais e uma opção de direita que elege a consolidação orçamental como o objetivo último. Da parte da opção de esquerda há claramente a competência, há claramente o discernimento de conciliar estes dois grandes desafios. Da parte da direita, nós temos que estar vigilantes para que não se sacrifique a componente social do nosso Estado à consolidação orçamental. E isto não quer dizer, porque importa também que seja clarificado, que neste momento os socialistas devam privilegiar aquilo que é a política social, não curando de saber aquilo que é as necessidades de consolidação orçamental. Caras e caros camaradas, o PS tem um património governativo que desmente claramente
essa visão irrealista daquelas que são as nossas propostas. O PS, no Governo da República, já demonstrou que é possível diminuir o déficit, que é possível sanear as finanças públicas sem prejudicar a componente social do nosso Estado. E neste momento, não fosse o derrubo que foi feito do Governo da República, nós teríamos demonstrado, como efetivamente tínhamos começado a demonstrar, que era possível fazer este caminho. E, portanto, caras e caros camaradas, este é o primeiro desafio que todos os socialistas portugueses têm pela frente. Estarem vigilantes, cerrarem fileiras, porque não é possível que, efetivamente, na sequência daquela que é a entrada em funções de um novo governo, possamos agora abandonar todas as conquistas que foram alcançadas ao longo do tempo. É efetivamente necessário consolidar a nossa situação orçamental. É necessário sanear as nossas finanças públicas. Mas não podem os portugueses desistir de tudo, não pode o Estado Social desaparecer apenas para servir este objetivo. Mas é também necessário que os socialistas portugueses, que os socialistas açorianos estejam vigilantes e cerrem fileiras em relação à defesa da nossa autonomia. O governo do PSD e o CDS tem e deve ter o benefício da dúvida. Foi e é um governo com toda a legitimidade eleitoral e com uma legitimidade acrescida parlamentar. Mas, caras e caros camaradas, o PS tem, quer nos Açores, quer na República, uma responsabilidade acrescida de defender e de vigiar para que a autonomia não seja posta em perigo. O PS que se assume como o partido da autonomia, como o partido que tem na autonomia a sua matriz última de ação, não pode deixar de estar vigilante, porque os sinais que existem a isso obrigam. Quando nós temos propostas, quando nós temos referências, por exemplo, no programa eleitoral dos partidos da direita, quanto à necessidade de rever a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, nomeadamente, e a graça está no nomeadamente, nos aspectos que impõe o memorando da Troika, é necessário estar vigilante. Porque é necessário que este nomeadamente não vá mais além do que aquilo que é a estrita necessidade que resulta dos compromissos que o Estado português assumiu com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Central Europeu e com a União Europeia. É necessário estar vigilante para que, a coberto deste memorando, o Governo da República não aproveite para destruir uma das grandes conquistas da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, para que não destrua uma das grandes conquistas do Governo no qual o Partido Socialista tinha responsabilidades de liderança, e que é exatamente a da justiça elementar, da justiça mais básica, de um tratamento diferenciado das duas regiões autónomas em função daquilo que é a sua realidade geográfica e em função daquilo que são as suas necessidades. É preciso estar vigilante. É preciso estar vigilante para que não se destrua aquelas que são as responsabilidades do Estado face às autonomias regionais e face às regiões autónomas. Nós não podemos aceitar impávida e serenamente que nos digam agora há um conjunto de serviços que são da responsabilidade das regiões autónomas. As regiões autónomas não são um mundo à parte do Estado. As regiões autónomas assumem aqui no meio do Atlântico, no caso dos Açores,
aquelas que são tarefas do Estado. E é pena que, a par destas medidas ditas de consolidação orçamental, o Governo da República não dê continuidade àquele que foi um trabalho de sensibilidade, de pedagogia das autonomias, de defesa intransigente das autonomias, como o governo do nosso camarada José Sócrates fez em diversos momentos, nomeadamente na revisão do Estatuto Político-Administrativo da região e na revisão da Constituição. É pena que hoje toda esta postura de defesa intransigente das autonomias tenha sinais ou receba sinais de estar a ceder. É preciso estar vigilantes, camaradas. É preciso estar vigilantes porque, com as atuais lideranças partidárias na nossa região, só o Partido Socialista dá garantias de uma defesa intransigente, de uma defesa justa também, de uma defesa equilibrada daqueles que são os interesses, daquelas que são as necessidades das regiões autónomas. E repare-se, que exemplo é que nós temos da liderança do principal partido da oposição aqui na nossa região? Que capacidade é que esse partido tem demonstrado de fazer vingar as suas propostas no seu partido a nível nacional? Que capacidade é que esse partido tem demonstrado de defender os interesses dos Açores a nível nacional? Se o Governo da República do PSD diz que é preciso passar aeroportos, o PSD Açores diz amém. Se o PSD Nacional diz que, por exemplo, na lista de deputados ao Parlamento Europeu não vai um deputado que tinha trabalho feito, que tinha demonstrado competência técnica para o trabalho que tinha desenvolvido, mas que deve ir outra pessoa qualquer, não interessa, desde que seja de género diferente. O que é que diz o PSD Açores? Muito bem, faça-se assim. Onde está a verva autonomista do principal partido da oposição nos Açores? Onde está o partido que ajudou a construir a autonomia? É lamentável que a atual liderança deste partido tenha conduzido o PSD à triste e fraca situação face ao PSD nacional. Mas poderemos sempre dizer, bom, talvez o problema não seja da liderança do PSD Açores. Talvez seja um excesso de zelo da liderança do PSD nacional. Caras e caros camaradas, essas duas situações que eu vos referi acontecem com duas lideranças, ou com lideranças diferentes no PSD nacional, mas com a mesma liderança no PSD Açores. É uma regra elementar da lógica. O problema não pode estar no PSD nacional, o problema está no PSD Açores. E é por isso que vos digo, com todo o benefício da dúvida, que resulta de um respeito profundo que o PS sempre tem demonstrado pela vontade do povo. Com todo o respeito pela legitimidade eleitoral e parlamentar do novo Governo da República. É preciso estar vigilante. Têm, certamente, o benefício da dúvida. Não têm carta branca para fazer o que quiserem das autonomias dos Açores e da Madeira. E gostaria de vos dizer que, em relação a esta matéria, camaradas, esses sinais levam a que esta ação que agora se inicia do Governo da República se desenvolva, como vos referi, com particular atenção da nossa parte, com particular cuidado. Porque, caras e caros camaradas, da parte do PS Açores, a postura mantém-se a mesma que vigora desde 1996. Colaboramos, cooperamos, dialogamos com quem quiser cooperar, dialogar connosco. Esta tem sido sempre a postura dos socialistas açorianos e esta é, como já foi reafirmado pelo nosso camarada, pelo nosso presidente Carlos César, esta é a postura
do PS Açores, é a postura do Governo dos Açores também. Mas isso não pode, isso não deve, em situação nenhuma, significar que não estejamos vigilantes, atentos e que não cerremos fileiras em defesa da nossa autonomia. Gostaria de concluir estas palavras dizendo que a JS dos Açores, que aqui se reúne neste Congresso, é claramente um motivo de esperança e um motivo de orgulho. A JS tem, ao longo do tempo, bastará olhar para a liderança do grupo parlamentar, para a direção do grupo parlamentar, para a presença em numerosas comissões de deputados e de dirigentes parlamentares que vieram da JS. E da mesma forma que a JS tem, ao longo do tempo, dado o melhor que sabe, dado o melhor de si aos Açores, é essencial que esta postura e que este trabalho continue. Continuem porque é também por aí, é também com o vosso trabalho e com o vosso esforço que é possível vencer os desafios de agora e vencer os desafios do futuro. Há, caros camaradas, uma expressão que o nosso camarada Carlos César usou uma vez no Congresso e que a mim me tocou profundamente. Nós, socialistas açorianos, temos que trabalhar para que os Açores sejam o melhor lugar do mundo para se viver. E mesmo que nos digam, isso é utópico, isso é um sonho, trabalhemos sempre para tornar os Açores como o melhor lugar do mundo para viver. Viva a Juventude Socialista, viva o Partido Socialista, viva os Açores.